Deixa eu dar o ok aqui. Pronto. Então, Fechado. que bom te ter aqui conosco Ah, imagina, uma honra. Uma honra. e começou lá no mestrado, né, como minha dissertação e agora estou dando continuidade em um outro formato para poder continuar tendo contato com meus amigos de longe, né? E agora, então, em forma de live contigo e daqui a pouco um convidado também conhecido nosso já, que é o Victor, que vai chegar daqui a É isso pouco. aí. E, Boa. e muito feliz com as parcerias, né, conquistadas até aqui. E o teu tema tão esperado, que é o clareamento conciliado com o uso de alinhadores. Será que é possível? Será que não é? Vamos fazer um suspense aí, Vamos deixar para o final isso aí. deixar para o final. Deixa eu admitir aqui o Victor para falar com a gente. Tudo bem? Fala, Vitão. E aí, Marcão, tudo bom? Direto da Alemanha? Não, cara, pô, cheguei ontem à noite. Já está em solo brasileiro, então. Já Tá em Rio Preto já? tô em Rio Preto. E aí, tudo certo? Tudo Tudo certo. bem, já estamos gravando aqui. Ah, Cuidado com o que você vai falar aí. é, né? Muito bom. E, Marcos, eu gostaria, primeiramente, que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, para que todos te conheçam um pouco melhor, né? Claro, claro. Primeiramente, obrigado pelo convite, Nath. É um prazer para mim estar aqui, de verdade. Eu acompanhei desde o início, tanta gente boa que já passou por aqui para conversar com você, tantos amigos que já passaram por aqui e agora chegou a minha vez de falar. E fiquei feliz quando você falou que o tema é um tema esperado, né? Porque é um tema bem interessante, né? E nesse mundo que a gente vive hoje, né? De, de toda hora a gente se vê, né, no celular e se vê o tempo inteiro em redes sociais e tudo mais, a estética está cada vez mais evidente, né? Então, é um tema do uso de alinhadores com clareamento, são duas questões bem estéticas aí, né, que a gente trabalha junto e a gente precisava entender se realmente, de fato, a gente tem comprovações de que isso é possível, se não é, né? Então, fiquei muito feliz de saber que é um tema que as pessoas estão ansiosas em saber se pode, se não pode, né? Então, vou falar bastante sobre isso hoje, mas vamos lá. Voltando à pergunta, bom, eu me graduei pela Faculdade de Odontologia aqui da USP de São Paulo, me graduei em 2013. Logo na sequência, 2015, já emendei a especialização de ortodontia, já fiz minha especialização aqui em São Paulo também, no instituto que hoje eu ministro aula lá, que eu dou aula lá, que chama IPEL. Então, eu comecei lá como aluno, hoje eu sou professor, a gente tem uma turma em andamento, na verdade, a gente loca o espaço lá para poder dar esse curso de especialização lá, né? É, o ano passado, no 2000 nós estamos em 25, 2022, eu iniciei o meu mestrado e comecei a, graças a Deus, receber convites para dar aulas, palestras e senti a necessidade de buscar essa questão mais acadêmica mesmo, que foi sempre algo que me encantou, me fascinou. Eu venho de família de professores, não tenho dentistas na família, mas tenho professores na família. Então, eu acho que fui picado pelo mosquitinho da educação também. E então fui buscar fazer o mestrado e fiz o mestrado na Universidade de Guarulhos. Fui orientado pela professora Mayara Paim Patel, junto com um corpo docente incrível lá no mestrado, a professora Ana Carla Narraz, a professora Liliana Maltagliati, o professor Murilo Matias, pessoas que me engrandeceram muito a minha trajetória aí do mestrado, né? Então, aí defendi o mestrado em 2024, fim de 2024, e então agora só seguindo aí.
falar também, agradecer o Vitor, né, pela parceria de sempre aí que a gente tem, da Ideológico. A gente tem uma parceria muito forte, eu e o Vitor aí, uma Eu ia, amizade, né, uma parceria eu ia fortíssima. justamente perguntar sobre a parceria de vocês, né? Como começou essa amizade, como surgiu essa parceria com a Ideological? Ah, legal. Na verdade, eu estava querendo começar a mexer um pouco mais em rede social, em Instagram e tudo mais. E eu resolvi fazer umas lives também, assim, né? E a primeira live que eu fiz foi uma live básica de colagem de bracket. Colagem de bracket direta, normal. Peguei um paciente, falei com o paciente, ele consentiu, fui gravar. E eu mandei mensagem no Instagram da Ideological. Falei, eu vou mandar porque eu já usava os brackets deles. Voltando um pouco, em 2000 quando eu fiz a especialização, a gente só usava brackets da Absil, né? Então eu sempre trabalhei com brackets da Absil, e aí a gente acabou ficando órfão por um tempo, né? E um belo dia, eu estava num congresso lá em Curitiba, da editora Plena, que inclusive depois nós vamos falar sobre isso, mas é a editora que vai lançar meu livro. Eu estava no congresso deles, da Orthoscience, encontrei o seu Tufi, que eu não sabia até então que era o seu Tufi, porque eu, novo, né, tinha entrado a pandemia, a gente ficou sem congressos por muito tempo, né, enfim. E o seu Tufi falou, ó, isso aqui é meu bracket e tal, não sei o que, eu olhei, eu falei, bom, bonito, legal, tal, não sei o que. Ele falou, você lembra do bracket da Bizil? Eu falei, lembro. Então, fui eu que fui o criador, e agora eu tô com esse aqui, e esse aqui eu falei, não, então, pô, já, e aí eu comecei a usar, e comecei a usar, e quando a gente foi fazer quando fui fazer a primeira live, eu mandei mensagem para eles no Instagram, e prontamente eles se certificaram a me mandar material para fazer, e desde então a gente começou a criar essa relação de parceria, de divulgação, eles me ajudam em todos os meus cursos, são patrocinadores do livro também, estão lá comigo no livro, tá lá a dedicatória toda especial também, porque acreditaram nesse projeto, né? E aí o Vitor me chamou para idealizar também junto com ele as lives, né, o ID Live, né, que a gente fez. Nós vamos voltar aí também, né? Só um spoiler também, que vai voltar em um outro formato também, com nova abordagem de temas aí. E aí a gente criou essa parceria, e mais do que isso, virou uma amizade mesmo. A gente tem uma amizade aí, eu, o Vitor, o que precisa um do outro, a gente já, na hora, já manda mensagem um pro outro, já resolve. E o É, Vitor às vezes demora para responder, bastante, né? mas agora eu já entendi que não é pessoal. Então, Não, Não, não é mas só aí você, não. criamos A Natália também. essa amizade, essa parceria aí, e desde então estamos junto aí, levando aí, né, porque eu sempre falo assim que eu sempre. Isso é uma coisa interessante, porque eu sempre indico aquilo que eu sempre usei, sabe? E se eu não uso, eu prefiro nem falar, porque eu não sei, não vou ter propriedade para falar daquilo, né? Então eu indico coisas boas, aquilo que eu uso, né? Então eu tenho. é, Outra marca que às vezes me chama para fazer, eu dou umas aulas no CIOSP para uma outra marca de escova de dente, creme dental, mas é porque eu uso. O Vitor conhece, apresentei eles, e aí eu apresento, eu junto as pessoas que eu gosto, e porque são coisas boas, que os dois vão crescer, porque são coisas de qualidade. Então eu uso, sempre uso, e depois, por ironia boa do destino, eu acabo virando speaker deles aí, falando que junta o útil ao agradável, né? Então, foi assim, nossa parceria começou e muito engrandecedora aí, e com certeza vai durar por muito tempo, porque a gente tem uma amizade muito boa aí. Sim. Então aí foi isso, aí eu fiz o mestrado, e aí hoje eu ministro alguns cursos aí de especialização, né? Na verdade, tem um curso de especialização, um outro que eu sou professor assistente, e agora a gente está montando aqui na minha cidade uma sala, uma escola, uma mini escola de curso também. Eu e minha esposa, que também é dentista, mas de outra área, ela é implantodontista, cirurgiã, periodontista. E a gente está montando aqui também para poder proporcionar para o pessoal da região também algumas opções de curso por aqui também. olha, quantas novidades, Marco. Muitas, muitas. Não parei de falar, né? O problema é que eu falo muito, hein?
E é tão bom, né, nós encontrarmos com a família do Victor nos congressos e poder. Sim. Sempre existe uma troca, né? E eles nos recebem sempre tão bem, desde o início. Eles são muito. Eu falo para o Vitor sempre, o ponto de encontro de todas as pessoas boas da ortodontia é lá, porque tipo, você olha para um lado, tá lá sei lá, um cara muito bom. Aí daqui a pouco você volta tá lá um outro cara, e o seu Tufi passa, o fulano passa, ô Tufi, não sei o que, uma pessoa que você. Aí eu conversando com o Tufi outro dia, ele era amigo pessoal do Andrews. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, quem que amigo pessoal do Andrews? Nós também temos aqui no podcast, eu tenho como parceiro o Marcos da Coral Dente. Que legal. Eu, inclusive, queria agradecer que chegaram os produtos. Muito obrigado ao Marcos, também uma empresa super de renome e qualidade aí, né? E queria agradecer os brindes aí que vieram. Fiz lá um story, postei. Obrigado, obrigado de coração. Agradecer a parceria também do Inovag, que nos proporcionou essas xícaras, Oba! para a gente tomar o nosso cafezinho. É isso aí, é isso aí. Laboratório Digital Inovag, muito querido também. E, Marcos, o que que te fez escolher esse tema para a dissertação, como Tá. o uso do clareamento caseiro em alinhadores? Na verdade, na verdade, assim, é aquele clichê, né? Na verdade, não fui eu que escolhi o tema que me escolheu, vamos dizer assim, né? Na verdade, o que aconteceu? A linha de pesquisa da minha orientadora não era. A minha orientadora publicou livro de classe 2 e ela tem. A linha dela de pesquisa sempre foi pesquisa clínica de classe 2 e tudo mais. Mas apareceu uma oportunidade de fazer um estudo com clareamento em alinhadores, com uma antiga orientada dela. E aí o estudo deu super certo. E deu super certo e publicou na American Journal. E a gente falou, poxa, se vamos, deu tudo certo com o in vitro, vamos tentar fazer algum estudo em vivo, que é muito mais complexo, um estudo clínico, né? Você fez o mestrado, sabe, né? A dificuldade no estudo clínico, né? Então vamos começar a desenhar esse estudo clínico e vamos tentar trazer o que a gente fez do in vitro para o clínico, porque o meu estudo clínico ele foi inovador. Não tinha, nesse modelo que a gente fez, não tinha nenhuma literatura. Tinham alguns estudos já laboratoriais, mas em vivo, nesse modelo que a gente fez, foi inovador, foi o primeiro. Então, a gente teve muito desafio para conseguir chegar num ponto ideal, né? Como a gente faria, de que maneira ia fazer, qual seria o desenho do estudo, seria que pensar em pigmentação ou não. Para você ter uma ideia, na minha qualificação, 6 meses antes da defesa, a gente teve que mudar todo o escopo do estudo, porque a gente chamou um professor da dentística para estar na qualificação, e ele deu alguns toques que a gente falou: caramba, para a gente tornar viável, não adiantar fazer dessa maneira. Tivemos que mudar tudo, eu tive que refazer uma pesquisa clínica em 6 meses, assim, né? Então, refazer, gerar estatística, escrever e tudo, né? Então, assim, é bem complexo, mas enfim, eu sempre gostei muito, assim, de dentística também, de estudar dentística. Eu não sou um cara manualmente tão habilidoso para dentística, para restaurações diretas e tudo mais. Aliás, porque nunca foi a minha intenção, mas mais do que dentística, eu sempre gostei muito de materiais dentários. Sempre gostei, sempre. Foi uma disciplina que eu brinco que eu peguei DP na faculdade, mas aí me fez gostar e ser um cara muito estudioso de materiais dentários. Então, tem males que vêm para o bem. Os meus professores que escutem isso agora, os da faculdade, eles vão ficar felizes com isso. Então, eu sempre gostei muito de estudar material dentário, propriedade de material, tanto resina, adesivo, e não foi diferente com o clareador. Então, eu entendi que minha pesquisa, mais do que ortodontia, era uma pesquisa que envolvia muito a parte de materiais, propriedade de materiais dentários, para a gente entender, e obviamente biologia, né? Para a gente entender de que forma que as coisas iam funcionar ali dentro, como que o gel ia penetrar no dente para poder agir atrás do attachment, se teria alguma relação com o alinhador. É tudo muito, muito material, né? E biologia, obviamente, mas de ortodontia pura tinha pouca coisa. Mas para mim não tinha tanto problema, porque eu estava trabalhando com alinhador, que realmente é uma parte que eu trabalho muito, mas eu ia talvez trazer uma resposta que muita gente ia querer, se dá para fazer o clareamento ou não com alinhador, porque hoje é o que a gente mais trabalha.
Então, foi mais ou menos assim que as coisas desenharam. Tinha uma pesquisa, a minha orientadora me chamou e falou: Marcos, ó, publicou, eu preciso da sequência. Você toca essa sequência? É clínico. Eu avaliei porque eu não tinha. A minha ideia era trabalhar com outra coisa no mestrado. Eu queria trabalhar com. Na verdade, eu queria trabalhar com adesão, que eu adoro, adoro. Tanto que foi meu tema na palestra do stand da Ideológica, no congresso, foi de adesão, de bracket. Eu adoro trabalhar com isso. E eu queria trabalhar com laser na adesão. Eu queria trabalhar com alguma coisa de preparo de esmalte com laser para melhorar a adesão de bract ou attachment, né? Alguma coisa nesse sentido. Quem sabe Mas a com hora que você. ela isso é cenas dos próximos capítulos. Mas aí ela veio com ela falou, eu preciso de alguém para tocar e eu acho que vai ser você. Eu falei, tá bom, vamos embora. E aí eu me encantei por esse tema, né? E na minha cabeça era um tema meio óbvio, assim, sabe? Mas eu vi que não era tão óbvio assim, porque pelo que a gente estuda, né, na faculdade, né, e quando a gente tem, né, aula de clareamento e materiais dentários, a gente acaba assim, tá, é um processo que vai agir nos tubos retinários e tal. Então, na minha cabeça era uma coisa meio óbvia, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas o óbvio precisa ser explicado, né? Então, eu sempre parti disso aí também, né? É óbvio para a gente, mas talvez para a gente precisa explicar o óbvio também, né? Então, foi assim que esse tema entrou na minha vida aí. Então já responde uma das perguntas que eu faria para ti. Se você recomendava antes aos pacientes esse clareamento caseiro com os alinhadores. Eu recomendava, mas de Recomendava. forma imprudente. Mas de forma imprudente, talvez sem saber tão a fundo, né? Porque assim, tinham alguns conceitos de estudos laboratoriais já. Isso a gente já tinha, algumas coisas laboratoriais, mas não tinha nada clínico para de fato evidenciar, né? Então, na escala, né, das evidências, né, naquela pirâmide de evidências, né, a gente tem os estudos laboratoriais e estudos clínicos estão acima dos estudos laboratoriais, né? Então, é assim, né? Eu sempre falo nas minhas aulas que eu dou aula no curso de fui designado essa aula de metodologia científica na especialização, que a gente precisa passar por vários pontos até a comprovação final, né? E óbvio que a comprovação final é o estudo clínico. E a gente pôde ver muito isso, eu falo agora, né? Todo mundo ficou muito claro para todo mundo, até que não é da área da saúde, com a Covid, né? A gente viu isso, acompanhou isso, né? Os estudos laboratoriais, estudo clínico randomizado, para a gente começar a fazer essas aplicações, né? Então, é, eu indicava, sim, os clareamentos, por conta de base acadêmica que eu já tinha, né? É um processo de difusão e tal, mas não tinha tanto embasamento como eu tenho hoje para indicar ou não, vou Propriedade. deixar no suspense, hein? Para indicar ou não o clareamento. Então eu indicava talvez sem tanta, baseado mais em estudos laboratoriais, o que também não tá errado, porque a literatura mostra isso, né? Mas agora, com certeza, com propriedade, eu tenho mais, agora com esse estudo, eu tenho mais propriedade para poder realizar o procedimento. Você fala em literatura, existem muitos artigos sobre esse tema? Com alinhadores, nem tanto, mas existem alguns com bracket, com clareamento, pacientes com bracket. Isso tem. Para saber se de fato embaixo do bracket tem a mesma eficiência do que ao redor do bracket, o clareamento. Para bracket tem bastante, para alinhador começou a ter agora, de pouco tempo para cá, uma literatura. Mas bracket a gente vê bastante coisa sim. Principalmente, obviamente, com bracket, com estudo de clareamento de consultório, né? Não clareamento caseiro por conta do uso da moldeira, mas de uso de consultório, sim, peróxido de hidrogênio, 35%, a gente vê bastante estudo, sim. Até separei aqui um que a gente usou, alguns, né, como base, mas um de bracket que a gente usou bastante, foi um de uma professora chamada Nádia Lunardi, que é um estudo super bacana, mas é com bracket. A referência do clareamento, né? Na verdade, ela analisa, né, justamente isso, se embaixo do bracket clareia igual fora do bracket, né? Então, com bracket a gente tem uma literatura bem extensa, com alinhador ainda não é tão extensa, mas já tem, principalmente estudos laboratoriais.
tá? Então tem alguns estudos bem interessantes. Certo. E sobre a construção da sua dissertação, então, foi realizada uma parte em laboratório, o material que foi utilizado, como foi realizada a pesquisa? Tá, perfeito. Na verdade, o laboratorial já tinha sido feito, né? Que foi até o nosso artigo, o artigo do nosso grupo lá, que foi publicado na American Journal, que foi encabeçado pela professora Mayara Patel, e a aluna que fez o estudo é a Daniele Cage, né? Elas fizeram juntas esse estudo laboratorial, e esse estudo foi publicado. Mas foi um estudo um pouco diferente do nosso. Foi um estudo em dentes bovinos, tá? Bem interessante também, porque eles padronizaram muito bem, assim. Eu achei bem. A padronização do estudo foi muito bacana. Primeiro de tudo, houve um manchamento dos dentes, todos em chá preto por 7 dias, para que todos tivessem um padrão de cor bem estabelecido. Os dentes bovinos, né? Incisivos bovinos. Se eu não me engano, eram. Bom, enfim, dentes bovinos. Após esses 7 dias foi aplicado, fizeram o attachment, tá? Um attachment fake, né? No dente, e aplicaram o gel clareador de peróxido de hidrogênio 35%, diferente do meu, que foi peróxido de carbamida 16%. Esse foi um peróxido de hidrogênio de 35%, um clareamento de consultório, e aí fizeram as medições imediatamente após, né? E aí foram tomando as medições de cor. No final, tiveram um resultado bastante eficiente, tá? E o que possibilitou o fazer o clareamento durante o uso de attachment, tá? O clareamento de consultório, peróxido de hidrogênio 35%. A gente avalia várias vertentes, tá? Então, a primeira avaliação que a gente faz é da escala Vita convencional, tá? A gente usa um espectrofotômetro, que é um aparelho que faz a medida de cor. Não sei se vocês já viram alguma vez. É uma pistolinha que a gente usa, que a gente faz a medida de cor. Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui para mostrar para vocês. Vou ver se dá. Vou mostrar aqui. Ó. É esse aparelho aqui, tá? Esse aparelho ele faz a medição da escala Vita. Então, a gente fazia a medida com a escala Vita convencional, visual, tá? Depois a gente comprovava no espectrofotômetro, para justamente a gente ter certeza de que está tudo em ordem na escala Vita. Um outro parâmetro que a gente usou foi uma outra escala de cor que chama CIELAB, que é uma escala que a gente vê luminosidade, diferença do azul para o amarelo, do verde para o vermelho, e aí com isso também tem um número que a gente chama de delta E, que é a variação de cor de acordo com essas variáveis, né? Então a gente tem o delta E, que é a diferença de cor. Então a gente fez a tomada escala Vita, escala CIELAB, fotografia para fazer no software, no ImageJ, a gente conseguir ver a diferença do RGB também, para ver se teve diferença ou não de coloração, né? E a gente fez um questionário também para o paciente, para ver a percepção do paciente com relação ao clareamento. Então foram 5 análises que a gente fez aí para poder, de fato, chegar num resultado bastante eficiente, tá? Então, teve o laboratorial, mas foi um pouco diferente, mas não fui eu que fiz, o meu já foi direto para o clínico, tá? No clínico, como que a gente agiu? A gente trabalhou com peróxido de carbamida, 16%, e o alinhador foi uma placa de PETG. A gente não usou marcas nenhuma, tá? A gente usou uma placa de PETG e uma única placa. Por quê? Na verdade, a ideia inicial para a gente usar ao longo do tratamento, a gente pegar tratamentos curtos do paciente, tratamentos de mais ou menos 6 meses, fazer o paciente usar por 3 meses o alinhador para a gente saber a pigmentação também que o alinhador vai gerar naquele dente, para depois iniciar o clareamento. Mas aí que foi a mudança, que o professor da dentística falou, que em 3 meses não há mudança. A gente tem na literatura mostrando para a gente que para ter uma mudança significativa de cor, a gente precisa de pelo menos 1 ano de pigmentação, né? Então não adiantaria a gente ficar com a alimentação que a gente tem, né? A não ser que o cara fique tomando café o tempo inteiro, aí tudo bem, né? Pode haver uma alteração. Mas com a alimentação convencional, em torno de 1 ano para a gente ter uma alteração de cor. Então não ia adiantar a gente pigmentar para depois clarear. Então o que a gente mudou? A gente iniciou o trabalho com pacientes com dentes de cor A3 para cima,
da escala Vita, tá? Então, já começou com dentes mais escurecidos. Além disso, a gente ia fazer o tratamento do paciente, mas como a gente precisava saber só num período curto, a gente trabalhou como se fosse uma contenção. E a gente fez attachments, fake attachments nos pacientes, tá? Tudo isso passou pelo comitê de ética, tá? Então, tudo que eu tô falando foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade de Guarulhos, né? Então, a gente fez attachments nesses pacientes e a gente fez um estudo split mouth para tornar mais viável ainda esse estudo e a gente ter o próprio controle do paciente nele mesmo. Então, eu tomo 5 cafés por dia, a Natália toma 2. Então, obviamente que minha pigmentação pode ser maior que a dela. Então, se eu sou o meu próprio controle, não tem alteração. Eu tomo 5 cafés, então o dente com a Tachma vai ter 5 cafés e o dente sem a Tachma vai ter 5 cafés também. Então, a gente conseguiu trabalhar isso e trazer isso para ter um padrão mais padronizado, né? Então, o paciente usava essa placa de PETG, a gente fez todo o desenho dos attachments no software, no Mesh Mixer. Então, fizemos isso, a gente imprimiu o modelo e fez uma guia, fez uma placa guia, para todas as medições serem no mesmo lugar também. Então, a gente não teve alteração de lugar de medição de cor. Isso também para trazer mais viabilidade, né? É, E aí a gente fez a primeira tomada de cor. Na sequência, colocamos attachments dos pacientes, eles fizeram o clareamento usando a placa de PETG de 1 milímetro, de 0,7 milímetros, usaram a placa de PETG. Depois disso, após 14 dias de uso do gel, removemos os attachments, fizemos uma medição direta logo após, o que não é indicado, tá? Porque até é uma dica para quem assistir, a cor que vai ficar o dente do seu paciente não é a cor logo após a finalização do clareamento. Depois da finalização do clareamento, mesmo seja de consultório, seja caseiro, ainda vai ter um período de hidratação desse dente, tá? Então, ele necessita da hidratação, porque um ácido, ele vai fazer o quê? Quando a gente aplica o ácido fosfórico no dente do paciente para fazer a colagem, o que que acontece? Desmineraliza aquela área e dá forma aquela camada opaca, né? Mesma coisa acontece com o clareamento. A gente tem uma desidratação do esmalte, então não é aquela cor que vai ficar. Mesmo assim, a gente quis fazer essa tomada de cor logo imediata para a gente ter como padrão e parâmetro, tá? Mas realmente, depois, para a gente ter certeza, depois de 14 dias, a literatura preconiza que tem a hidratação. Então, a gente fez outra medida com 14 e outra com 30 dias, para a gente ter certeza de tudo que aconteceu ali ao longo daquele clareamento. Para saber se, de fato, embaixo do attachment clareou ou não, né? O attachment tinha o mesmo tamanho da ponteira do espectrofotômetro, também para não ter variação de cor. Então foi tudo muito pensado e muito desenhado para que a gente. E mesmo assim, a gente depois, na defesa, a gente ainda viu algumas coisas que podiam ter melhorado, mas foi tudo muito desenhado para que tivesse o menos de viés possível assim na pesquisa, né? E aí a gente conseguiu chegar num resultado bastante eficiente aí, seguindo todos esses passos. E quanto aprendizado, né? E diante deste trabalho todo, poderia nos citar, então, as desvantagens de utilizar este método alinhador mais clareamento? Na verdade, sim, as desvantagens, né, de fato, elas são inerentes àquilo que é uma desvantagem no clareamento convencional. Não há desvantagens por ser com um alinhador e durante o tratamento pelos attachments, tá? Então, assim, o que pode acontecer no paciente? O paciente já está passando por um processo de ortodontia, que já tem ali, né, um processo inflamatório que a gente gera no nosso paciente, então ele já tem um desconforto do uso do alinhador, né? E aí você vai gerar mais um processo nesse paciente, né? Que é pode gerar sensibilidade, clareamento, enfim. É um dos riscos, né? Um dos efeitos colaterais que pode acontecer é a sensibilidade. Então, o paciente já está com desconforto, já está com aquele desconforto ortodôntico, e ainda vai ter um gel clareador aplicado lá, pode trazer para ele uma sensibilidade, né? Como em qualquer outro paciente. Outra coisa que é uma coisa que a gente também avaliou, né? E isso vão ser próximos temas aí que a gente está pensando em estudar, é que a placa do clareamento ela é mais flexível, é um silicone bem flexível, diferente do alinhador, né? O alinhador
é um plástico mais rígido que deve ter o maior número de contatos possíveis com a superfície do dente, né? Então, com isso, quando a gente coloca o gel, ele tende a subir um pouquinho mais, porque a área é menor entre o gap é menor entre o alinhador e o dente do que entre a placa de clareamento convencional e o dente. Então, isso é uma outra coisa que a gente está avaliando para poder entender se tem que colocar uma quantidade talvez um pouco menor do gel para não haver ulcerações gengivais, né? Que esse é um outro ponto, que é um gel, é um ácido, né? E pode levar essa queimadura. Então, é uma outra coisa que a gente precisa pensar também, mas não que inviabiliza, né? Pode tratar normalmente. A grande desvantagem que eu vejo, tá? Isso é o meu modo de pensar, não tem nada na literatura, mas é uma coisa que eu avaliei isso nos meus pacientes é que a gente faz um attachment no nosso paciente. Então, tem um paciente, vai, um exemplo, um paciente que ele tem coloração de dente A3. E eu vou fazer o meu attachment com uma resina A3, né, para que haja mais discreto possível. Ao fazer o clareamento, a gente sabe que o dente vai clarear, mas a resina não clareia, certo? Resina, material nenhum, resina, cerâmica, isso não há clareamento. Então, meu paciente, no momento do clareamento, ele vai ter um dente mais claro do que a resina que eu coloquei inicialmente. Então, isso, para mim, se torna uma desvantagem do clareamento. Então, acho que talvez não seja tão interessante por conta desse fator, né? Agora, a hora que tiro o attachment, por baixo desse attachment, como tá, vai estar igual. O clareamento é igual por trás do attachment. Não tem diferença. Então, o attachment é uma resina. A resina não vai clarear. Material nenhum clareia com o gel clareador. Resina, cerâmica, composto, qualquer coisa, não vai clarear. O esmalte clareia, o dente clareia. Então, atrás daquele attachment vai estar clareado. Igual, na mesma proporção, tá? Então, a gente já tem esse resultado do estudo, né, de que mostra que há um clareamento por trás do attachment, mas que o attachment não clareia. Então, assim, sempre que um paciente me pergunta, posso fazer? Eu falo, você pode, não tem problema nenhum. Seu dente vai clarear por inteiro. Ah, mas não vai aqui, não tem problema, porque a gente tem os canais de difusão, a gente tem a teoria da difusão e tem tudo lá dentro que vai rolar esse processo de difusão. Então, vai penetrar pelos prismas de esmalte, vai entrar nos tubos dentinários e o gel vai agir lá dentro do dente como um todo. Então, por isso que na minha cabeça sempre era o óbvio. Assim que funciona dessa maneira. Então, entrou lá dentro, os túbulos eles se entrelaçam, então vai clarear. Então, não tem problema, pode fazer, vai clarear o seu dente. Mas até que ponto você quer clarear, sendo que a resina não vai estar clareada, não vai estar clareada? E aí pode dar essa diferença de tonalidade da resina para o dente. Então, eu sempre falo para o paciente isso. Se é um paciente que tem poucos attachments anteriores, os attachments são mais posteriores, não vejo problema nenhum. Agora, um attachment anterior, será que vale a pena? Poder pode. Mas será que vale a pena? Será que visivelmente não vai dar diferença da resina para o seu dente? São coisas que a gente precisa conversar muito com o paciente, né? Porque esse é o grande ponto da história. Clarear vai, podem ficar tranquilos, já estou falando aqui. Vai clarear na mesma proporção, atrás do attachment, atrás do bracket. Quer fazer um clareamento com bracket? Não tem problema. Vai clarear, não tem problema. A gente tem diversos estudos, inclusive esse da professora Nádia, fala justamente isso. A gente não tem problema com relação a isso. Não vai ter problema com luminosidade. Não tem problema. Pode clarear. Mas será que vale a pena? E aí que é o ponto. Vale a pena você clarear com dente que você tem um bracket colado nele? Talvez fosse um de cerâmica da Ideológica, ok, que é um Uhum. bracket lindo. O Inflexion já fica a dica aí para todo mundo. Bracket incrível, autoligado, cerâmico, vale a pena. Mas será que vale ou não? Né? Vai mudar alguma coisa na vida do paciente fazer o clareamento agora ou não? Então, poder pode. Poder pode. Pode fazer, vai clarear. Normal. Não vai ter problema nenhum. Ah, atrás da taxa não vai ficar manchado. Não vai ficar manchado. Eu tenho os dados estatísticos que não vão. Agora, será que vale a pena? É esse que é o ponto, né? Talvez com aquelas resinas com efeito camaleão, né? Talvez sim, talvez sim. E até Nesse ponto, nesse vantajoso ponto, talvez, mas aí também tem a pigmentação da resina. também. Então, assim, tudo isso ainda são respostas que a gente está buscando.
O que pode, pode, isso a gente já sabe, né? Agora, será que visivelmente vai dar alguma alteração? Não vai, né? Então, esse é um ponto interessante para pensar. E tudo depende também do tempo, né, que a gente precisa para realizar o tratamento, que otimizar, Exato. né? Exatamente, exatamente. Talvez fazer o clareamento, o paciente quer tirar o aparelho, né? Quer tirar o alinhador com o dente clarinho já, né? Aí você começa um mês antes a fazer esse clareamento, tudo bem, porque não vai dar tempo, pigmentação, né? Na última placa você começa a fazer, beleza. Agora, no meio do tratamento, será que vale? Será que não vale? Então, esse é o ponto. Então, assim, cientificamente, pela literatura e pelos estudos, pode, Podendo gerar mas mais algum incômodo, né, além do tratamento. É. exatamente, exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Então, qual é o protocolo que você utiliza hoje no seu consultório? Tá. Recomendaria Beleza, ao colega? perfeito. Paciente com aparelho, com alinhador, se ele quer fazer, eu converso e explico dessa questão da alteração de cor do dente, mas não da resina, do atáchimo, para ele saber que pode ter essa diferença de cor. Mesmo assim, se ele insistiu, a gente faz. O que que eu uso de protocolo hoje, tá? Eu uso clareamento, obviamente, caseiro, junto ao alinhador, né? De peróxido de hidrogênio, de peróxido de carbamida, perdão, peróxido de carbamida 10%. Hoje, a literatura também não tem certo e não tem errado, mas a literatura mostra que a gente usando peróxido de carbamida com porcentagens menores, a gente tem uma tendência menor a ter sensibilidade no paciente. E o resultado final é o mesmo. A gente usando 16, 22 ou até peróxido de hidrogênio, o resultado final vai ser o mesmo. Claro que, obviamente, a gente usando uma porcentagem menor, eu tenho um tempo um pouquinho maior de aplicação desse gel. Então, a gente usa 14 dias o gel, tá? De 14, 15 dias o gel 10%. E aí a gente vai ter esse resultado aí final depois de os 14 dias de estabilização. Então, o processo todo vai durar aí em torno de um mês, tá? Em torno de um mês de processo de clareamento, desde o início do clareamento ao final, tá? Então, eu hoje uso isso. No estudo, a gente usou 16%, tá? Então, usou 10 dias de aplicação do gel clareador, 16%. Depois, mais 14 dias de estabilização. E aí, por fim, 30 dias de estabilização de cor. Mas hoje a gente sabe que usando 10%, 14, 15 dias, a gente tem um resultado bastante eficiente também, tá? Então é isso que a gente preconiza. Ou o uso de peróxido de carbamida 10 ou 16%, 22, assim, pode, mas vai gerar um estresse no seu paciente, uma sensibilidade nele que talvez não seja tão interessante. Então, 10 ou 16% de 10 a 14 dias aí de utilização. Certo. E agora, eu queria saber um pouquinho sobre o seu livro que você está lançando agora, que falaste no início também da nossa entrevista. Legal. E aí, os próximos passos da sua carreira dentro da sua profissão, né? O que que você almeja? Já deu alguns spoilers lá no início também, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Sobre Tá joia, quando bora. que ele vai ser lançado? Legal. O livro vai ser lançado em agosto, tá? Agora de 2025, no sexto congresso da Orthoscience. Um congresso que eu tenho um super carinho, porque eu falo que foi um congresso que me reconectou muito com a horta, assim, quando eu fui a primeira vez, lá atrás, que o Chris Chang ia vir para palestrar, e eu queria ver o Chris Chang de todo jeito. No fim, por causa da pandemia, ele não veio, mas tivemos aula online com ele, enfim. Mas eu queria ver de todo jeito, então eu fui para lá, para Curitiba, para assistir, para ir para esse congresso. E me reconectou muito, assim, com o Corte de Tia, isso em 2020, 2021, se eu não me engano, 22, 2022. Quando eu te conheci também, né? Foi quando a gente se conheceu, Ah, 2022. principalmente. E, e aí, e aí o livro vai ser lançado no sexto congresso agora, vai ser em João Pessoa. Então fica o convite para todo mundo aí. É um congresso super bacana, cheio de nome legal na grade. Acho que vale super a pena. E é um congresso que eu falo que é um congresso que eu gosto muito porque a proximidade com os professores, com os palestrantes é muito grande, assim. Então é bem legal, é bem legal. Então vai ser lançado lá. Um pouquinho, né, do livro. Esse livro, na verdade, surgiu de uma ideia. Eu tenho um curso que eu dou, que é de introdução à ortodontia digital, que hoje é muito falado, né? A gente fala muito de ortodontia digital, mas eu vejo muito na especialização
que é um tema que ainda é pouco conhecido, é muito falado, mas pouco conhecido. As pessoas pensam que ortodontia digital é alinhador, né? Fala de ortodontia digital, a maioria das pessoas vem com a cabeça de alinhador. E é muito mais do que isso, né? A gente sabe que é muito mais do que isso. A gente consegue fazer grandes planejamentos, fazer casos, por exemplo, de planejamento de junção em pacientes adultos com MARP, tudo que a ortodontia digital trouxe para a gente, assim, né? Então, eu estava dando essa aula e aí veio esse insight, inclusive de um aluno, na ocasião, que falou, professor, putz, vai viraria um livro. Falei, cara, acho que sim, talvez. E aí eu fui trabalhando nisso, né? É um livro que abrange muitas coisas, assim, desde o básico, para quem quer entender um pouco do básico da ortodontia digital, então, histórico de CAD/CAM, vantagens e desvantagens, como trabalhar com ortodontia digital no consultório, até manuseio de software, que inclusive tivemos alguns colaboradores aí no livro também, né? A doutora Ana Alvolê, a doutora Amanda Pimentel, a doutora Estael Ribeiro, a Carol, que fala de marketing, e acho que eu não esqueci de ninguém. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. E a Kika, que escreveu um capítulo, um prefácio. Acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, me perdoem. Depois eu falo de novo. Mas então, é um livro que fala de impressão 3D, que fala de planejamento digital, fala de planejamento de MARP, fala do basicão, de como começar, de vantagem e desvantagem, fala de como trabalhar isso na sua clínica, o marketing disso na sua clínica. Então, é um livro bem abrangente, que eu tentei trazer um pouco de tudo aí, para quem está realmente iniciando nesse mundo da ortodontia digital, para ter como se fosse um guia, né? Para ter um início aí nesse mundo, né? Então, estou super feliz. É um projeto que está me encantando, tirando meu couro, mas que está me encantando. Então, Mais um filho. exatamente, mais um, né? Eu pego pouca coisa, falei para a Lígia, para minha esposa, falei, esse ano chega. Nem eu, nem você, nós não vamos pegar nada, porque ela também é essa que vai abraçando tudo. Falei, esse ano acabou. Nós já temos projetos para esse ano e não vou pegar mais nada. Então, mas graças a Deus tá dando tudo certo e o lançamento vai ser em agosto de 2025, agora, já, daqui a pouquinho. É, antes da gente finalizar, eu queria perguntar para o Victor se ele tem alguma pergunta, né, para acrescentar ao nosso podcast. Não, e acho que não, achei legal esse Então, negócio do clareamento, que não, você falou que clareia independente do se tem a taxa ou o bracket, né? Até conversando, a gente estava conversando com um doutor que a gente achou interessante, eu nunca tinha visto isso, né? Que ele faz, às vezes o paciente chega para fazer orto e tá com o dente desgastado por conta de apertamento, tudo. E aí ele faz toda a parte estética, às vezes faz clareamento, faz resina, tudo, deixa o tamanho do dente normal, dentro do normal, e depois entra com o bracket. Eu achei interessante, aí ele falou, questão de posicionamento de bracket às vezes ajuda também, na hora de fazer a força do bracket, tudo. Aham. Centraliza o bracket melhor, enfim, era uma coisa só falando que Legal. um pouco a parte estética que você está falando de Sim, clareamento, né? Mas só, e só a isso. Ideológica legal. também produz placas, né, de acetato para fazer cores também. Sim, sim, a Produz gente. também. Muito boa, por sinal. Você gostou? Aham, aham, gostei. E Indico. a gente tá com a parte estética, a gente tá com as placas, com os brackets cerâmico convencional e cerâmico autoligado e o bracket de safira. E logo mais a gente vai ter autoligado de safira também. Mas ainda tá andando. Já que Legal. falando de estética, né? Mais um evento, então.
Marcos, né? muito legal acompanhar essa trajetória. Nossa, interessantíssima. Quantas novidades, quantas histórias e quanto conteúdo. Ah, obrigado. Assim, tem muito mais coisa para falar. Eu acabei tendo, né, falei um monte, né, mas tive que resumir bastante, porque realmente é um mundo assim muito amplo, sabe? E teria muito mais coisa. Eu fui lembrando agora aqui no final, eu fui lembrando, eu falei, puta, não falei disso, não falei daquilo, mas também não dá tempo. Fica aí para uma outra ocasião, para uma outra conversa aí. Mas tranquilizar todo mundo que pode fazer o clareamento. Só veja a que ponto que custa estética do paciente, né? Para o paciente tem que saber. Só essas questões, mas que pode fazer tranquilo. Ah, eu quero dizer que a tua história serve de inspiração para a minha, né? Ah, Eu obrigado. admiro muito o seu trabalho, gosto muito de te acompanhar nas redes sociais e que privilégio poder aqui estar falando com vocês dois novamente, né, e aprendendo mais um pouquinho e que possamos nos encontrar em breve nos congressos e trocar mais umas palavrinhas ali. E é sempre bom encontrar vocês. É Obrigado. muito boas. É, faço Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Agradeço muito. É realmente uma honra para mim. Muito obrigado, viu? Eu estava Obrigado. ansiosa por hoje. Obrigado. E Obrigada. queria também deixar aberto para todo mundo que quiser saber mais. A Nath vai postar minhas redes sociais. Pode ficar à vontade, mandar mensagem, que para mim é um prazer falar desse tema que me encanta. Ah, que bom. Então, até breve. Teremos outros, com É certeza. isso aí. Muito Tchau, obrigada. gente. Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. Obrigado. Tchau, Tchau. Vitão. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço.